Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda de volta aqui ao canal A Arte de Viver. Ontem eu publiquei um vídeo, áudio, no qual eu comentava a respeito de alguns questionamentos que me foram feitos por um rapaz que acessou o canal depois que eu publiquei aquelas frases, né, para uma mente milionária, aquelas frases prósperas, enfim, que ativam o processo subliminar de prosperidade. E depois dessa, eu fiz uma reflexão, eu fiquei bastante mobilizado pelos questionamentos sinceros que ele me trouxe e resolvi publicar. Eu percebi que teve uma boa aceitação, várias pessoas fizeram comentários, porque de alguma maneira acabou tocando um pouco a alma, né, e profundamente em cada uma das pessoas. E durante o dia, hoje foi um dia bastante acelerado na consultoria, eu acabei não tendo tempo de, durante o dia, fazer nenhum trabalho, nenhum direcionamento para o canal. E agora à noite parei um pouco para dar a minha refletida, a minha meditada, e me veio à mente uma frase a respeito de um tema que sempre me tocou, sempre foi bastante significativo para mim. Diz o seguinte: a verdadeira alquimia não é transmutar metais, mas transformar a própria luz em escuridão. Eu queria trocar um pouco com vocês a respeito disso e transformar este tema, esse assunto, em algo que pudesse fazer uma troca efetivamente com quem vier a se conectar com esse vídeo. Não é transformar isso numa filosofia de vida, absolutamente não é esse o princípio. Mas o que me salta, ou que me faz, né, se conectar um pouco com essa frase, é que normalmente, ou boa parte das vezes, a gente não pode generalizar, mas boa parte das vezes, a transmutação de metais ao longo da criação do processo da Idade Média, do processo dos alquimistas em si, sempre foi deturpado, porque se falava da transmutação de alguma pedra bruta ou algum tipo de metal em ouro diretamente, e que isso tornaria a pessoa rica. Na verdade e na prática, depois de alguns estudos, e observando e lendo também, a grande alquimia, de fato, é a alquimia que nós fazemos na relação que nós temos com as nossas situações na vida. E é tão comum nos nossos dias, diante de tudo que a gente vive, diante das oportunidades, diante das necessidades de sobrevivência, diante de ganhar dinheiro, se conectar com absolutamente tudo que está acontecendo. Nesta época você tem aí uma série de preocupações, enfim, restrições de saída. Tornou-se corriqueiro a gente não parar para refletir ou pensar sobre aquilo que acontece com os nossos pensamentos, aquilo que acontece com a nossa vida. E fazer um exercício de transmutação ou de transformação pessoal, muitas vezes, torna-se difícil exatamente porque nós estamos preocupados com a sobrevivência. É preciso garantir a sobrevivência, é preciso fazer com que a comida chegue em casa, com que eu tenha roupa para me vestir, com que eu tenha uma casa, um apartamento, algo que eu possa me proteger, e preciso ganhar a vida de uma maneira geral. E muitas vezes nós não nos permitimos, por conta de todas essas justas demandas que a vida moderna nos impõe, a gente não se permite entrar em contato com as próprias dificuldades. O primeiro passo, no meu entendimento desta frase, fica no final. Ele diz: mas transformar a própria escuridão em luz. Aí já tem um desafio. Não sei se vocês vão concordar comigo, mas já tem um desafio. Como é que eu posso transformar uma escuridão em luz se eu nem reconheço que tenho algum tipo de escuridão? Como? É pouco provável que este processo alquímico vá acontecer na medida em que eu não consigo reconhecer em mim o mínimo que seja de sombra, o mínimo que seja
de escuridão para que haja um processo de transformação. A transformação de uma situação para outra, ela requer obrigatoriamente o reconhecimento da primeira. Somente depois do reconhecimento da primeira é que eu vou conseguir passar para o segundo estágio e depois avançar em outros estágios mais profundos, vamos assim dizer. Quando eu começo a reconhecer em mim que eu tenho alguma coisa que precisa ser melhorada, é o primeiro mergulho alquímico, é um mergulho na alma. É literalmente a gente começar a fazer um trabalho dentro, reconhecendo que existem dificuldades inerentes à nossa condição humana, e a partir deste reconhecimento, destas dificuldades que são inerentes à nossa relação humana, à nossa vivência humana, eu passo a agir sobre essa potencial sombra ou essa escuridão. Para quem tem um pouco mais de afinidade com a obra do Carl Gustav Jung, o famoso Jung da psicologia profunda, sabe que existe um tema que ele trata num determinado momento a respeito dos complexos, e um pouquinho mais adiante ele fala sobre a existência dos arquétipos. Dentro dos arquétipos nós temos um deles que é a sombra. A sombra que todo ser humano tem, no sentido mais vulgar, mais senso comum, mais conhecido, é tudo aquilo que eu tenho em mim e que eu não gostaria que você soubesse, por exemplo, ou que qualquer pessoa soubesse, ou que a minha esposa, ou que o meu esposo, o meu namorado, minha namorada soubesse que existe, porque aquilo demonstra de fato quem eu sou. Todos nós temos uma sombra. Ela faz um exercício muito forte para que ela seja reconhecida. Não há problema nenhum em ter a manifestação dessa sombra em nossa vida. A grande questão é que ela vai, em algum momento, criar alguma armadilha em conjunto com o ego, ela vai criar alguma armadilha para que ela possa se tornar transparente, para que ela possa aparecer. O grande objetivo da sombra que existe em nós é aparecer. Você tem várias situações, várias circunstâncias que demonstram isso. Não vou citar nenhum caso específico, porque eu poderia ser injusto com pessoas que de repente têm situações similares. Mas é só pensar e refletir que se você tem alguma coisa que você faz que pela sociedade poderia ser condenado, ou por um determinado grupo de pessoas poderia ser condenado, ali você tem o exercício da sombra na sua vida. O que é ideal, ou mais próximo do ideal, se é que existe um, é reconhecer que tem isso e, na medida do possível, tornar isso transparente, fazer com que você seja de fato aquilo que você é e demonstrar ao mundo aquilo que você é. Nesse sentido, se nós refletirmos um pouco a respeito, e nós já vamos voltar para o tema da alquimia, muitas pessoas têm dificuldade, por exemplo, como eu comentei ontem, de um reconhecimento da potencialidade do outro, ou da potencialidade de uma pessoa famosa, ou de admiração, mas uma admiração construtiva, não aquela admiração de tietagem, né? Uma admiração efetiva sobre o trabalho de alguém que seja famoso, que seja milionário ou que seja rico. Muita gente não consegue admirar as realizações que outra pessoa faz. Pensando sobre esse tema, neste movimento existe provavelmente um resquício, como eu comentei no vídeo anterior, de alguma crença limitante movida e mobilizada pelo ego, efetivamente, e que não permite que a pessoa possa se conectar com a beleza que é admirar uma outra pessoa em abundância financeira, em abundância de realizações. Nesse domingo eu tive rapidamente a oportunidade de assistir um pouco um programa do canal 4 do SBT, que é a Eliana, e eu vi uma senhora, provavelmente é uma matéria antiga, eu vi uma senhora do Rio Grande do Sul que tem uma casa que faz acolhimento de mães e que faz acolhimento de crianças em situações de dificuldades. Que admiração que nós podemos ter por uma mulher como aquela, que
já tendo seus próprios filhos, resolveu acolher tantos outros filhos e outras mães e outras pessoas que também apresentavam situações de dificuldade. O seu coração se multiplicou. O que ela fez foi transformar, se é que algum dia ela teve, as próprias dificuldades em iluminação para ela e para a vida de outras pessoas. É nesse sentido que eu digo que nós podemos trabalhar a questão da admiração com uma profundidade muito grande. Eu evito o meu desejo de cobiça. Ao contrário, eu não quero tomar o que ela tem, eu quero ser igual a ela, eu vou usá-la como um exemplo para eu chegar aonde ela está, no estágio em que ela está, no momento em que ela está da vida dela. Se ela tem 10 milhões, eu vou atingir 10 milhões de maneiras justas, de maneiras honestas, e vou seguir o caminho da prosperidade, mas eu vou usá-la como referência. Esse aspecto é importante. É preciso fazer uma alquimia interna. A partir dessa alquimia interna, essa transmutação interna, eu coloco para fora aquilo que de fato eu sou. Eu reconheço em primeiro lugar a minha escuridão e depois eu transformo a minha escuridão em luz. E a sombra, fazendo essa amarração, o único objetivo dela é aparecer, é se tornar presente, clara e abertamente na vida das pessoas. No momento em que a pessoa se assume como ela de fato é, ninguém, sob hipótese alguma, vai poder dizer que ela não é transparente, que ela não está se relacionando positivamente. Era isso para hoje. A minha pergunta para você fica: que alquimia que você precisa fazer na sua vida hoje? Quais são as crenças efetivamente que de repente você tem e que não são tão nutritivas assim? Você pode trabalhar o aspecto da sua sombra de alguma maneira? Ela pode lhe ajudar de alguma maneira? Reflita um pouco sobre isso, pense um pouco sobre isso. Muito provavelmente você vai se surpreender com as respostas. Eu já recomendei isso em vídeos anteriores, vou recomendar novamente. Pegue um caderno e comece a anotar algumas questões pessoais. Dedique um caderno só para esse tipo de coisa. É como ter um caderno dos sonhos. Muitas pessoas deixam o caderno dos sonhos lá na beira da cama e fazem as anotações. Dedique um tempo para isso. Se preocupe com o seu universo interior, como é que ele está. Feito? Se você não é inscrito, inscreva-se, curta, compartilhe. Vou deixar de novo o link dos meus livros aí, do PDCA, da Montanha das Ilusões, do De Volta para a Vida, para que vocês possam se presentear com esses livros. E eu estou finalizando agora, só para deixar isso registrado para vocês, os estudos a respeito das 7 virtudes do Arcanjo Miguel. Está demorando um pouquinho. Eu acho que a inspiração do Arcanjo Miguel está exigindo um pouquinho mais do que eu imaginava. Eu achei que bastaria eu me conectar e fazer as meditações. Não vai ser assim, não. A inspiração dele já está me dizendo que vai ser por outro método, por um outro caminho. Então talvez demore um pouquinho mais. Eu estou tendo que escrever literalmente todo o material. Já estou com 25 páginas escritas e aproveitando a inspiração dele. E depois a gente vai trabalhar essas meditações para vocês, tá bom? Receba o meu abraço, que o Cristo que habita em mim saúda o Cristo que habita em você. Namastê e até o nosso próximo vídeo.